A paz do Senhor Jesus. Aproveitando os irmãos de pé, gostaria de ler um versículo da palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, 7. O irmão projetar a palavra de Deus. Estou lendo traduzida em português pelo João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Enquanto os irmãos encontram, gostaria de externar o meu agradecimento ao pastor Enoque, que mais uma vez nos confia aqui o microfone, uma porta que o Espírito Santo abre para a ministração da palavra, e para mim é uma honra servir a igreja com a palavra de Deus. Somos todos servos do Senhor, e esse ofício ele incumbiu sobre as nossas vidas, os obreiros, presbítero Moisés, presbítero Juraci, que estão aqui na retaguarda, sempre intercedendo pela obra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ainda de pé, gostaria que os irmãos passassem um pouco aí as folhas, algumas páginas da Bíblia, até o capítulo 15 de 1 Coríntios. Vou ler do versículo 1 ao 4. Diz o apóstolo Paulo a esta mesma igreja: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Versículo 1. Versículo 2, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, queridos irmãos. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia. Nesse dia de hoje, você, assim como eu, deve ter recebido muitas mensagens, muitas palavras referindo à Páscoa. Quando você anda nas redes sociais, os pastores, os padres estão falando sobre a Páscoa. E a palavra de Deus, ela diz que Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa em si é uma festa judaica. O judeu, ele é festeiro. O Deus se manifesta no Velho Testamento como um Deus de festas. Pelo menos 7 festas muito importantes, você vai lembrar rápido aí na palavra de Deus. A festa do Ano Novo, o Yom Kippur, o Dia do Perdão, as festas das cabanas, as festas das luzes, o Purim, o Pentecostes, a festa de Páscoa. Tudo isso remete a um povo que estava escravizado há 430 anos no Egito. Um povo que ficou cativo, um povo que sofreu duras penas, castigos por desobediência a Deus. Deus permitiu que esse povo ficasse subjugado ao Egito e ao poder de Faraó por séculos. E esse Faraó intentou matar os bebês que nasciam dos israelitas, na época, os hebreus que ali estavam. E Deus levanta um homem de Deus, Moisés, e capacita ele, juntamente com o seu irmão de sangue Arão, para procurar Faraó, que negou a retirada desse povo do Egito. O Faraó queria continuar escravizando esse povo cresceu muito, ficou perigoso
para o Império Egípcio ali naquela época, porque era em número, estava prevalecendo. Então, Deus mesmo endureceu o coração de Faraó, Deus mesmo derramou 9 pragas sobre aquela nação. As pragas atingiam os egípcios, seus animais, mas não atingiam os hebreus no mesmo local geográfico. Então era algo fenomenal, era para que Faraó, depois disso tudo, amolecesse o coração, mas mesmo assim ele insistia em escravizar o povo de Deus. Então Deus se revela a Moisés, diz a Moisés, está aí bem em Êxodo capítulo 12, versículo 1, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: neste mesmo mês, que é o mês de Nissan, que é o primeiro mês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Para nós, nesse calendário aqui do Ocidente, está entre março e abril. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, ou seja, no dia 10, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, um cordeiro de 1 ano era para ser tomado, e esse cordeiro ele ficava ali examinado até o 14º dia, porque ele deveria ser um cordeiro imaculado, deveria ser um cordeiro sem defeito, e tinha que fazer um exame microscópio, minucioso desse cordeiro. E Deus, falando com Moisés, disse: mas no 14º dia vocês vão sacrificá-lo à tarde. Vocês vão matar o animal, vocês não vão cozinhar e nem, vocês precisam assar ele inteiro, não é para quebrar nenhum osso dele, e vocês vão comer da carne, vão tomar do sangue, vão colocar em vasilhames, vão pegar esse sangue, vão passar nos umbrais das portas, ou seja, nas ombreiras, nas laterais, e vão comer rápido, porque à meia-noite eu vou passar pela terra do Egito e vou ferir todo o primogênito, humano e dos animais. Raiahasi. Deus falou, e os hebreus obedeceram, ipsilinha. Pegaram esses cordeiros, se a família era pequena, dividia com a outra família, de maneira que as contas ali eram todas realizadas, mas ninguém ficou sem fazer isso. E à meia-noite, o Senhor passou, e a palavra Páscoa, ela vem de Pesach, que é um verbo, que significa passar. Essa palavra está descrita na Bíblia muito através da sua forma substantiva. Algumas vezes ela é indicada pelo profeta Isaías para mostrar proteção e dar a ideia de Deus protegendo o seu povo, assim como uma ave protege os seus filhotes. E é interessante que nós aprendemos sempre a chamar o Deus Pai de Pai. Até na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: Pai Nosso que estás nos céus, mas Isaías coloca como Deus, de uma personificação, uma figura para a gente entender, como uma mãe. Ele fala: pode uma mãe esquecer do seu filho no ventre, ou seu filho que mama? E ali, ele diz mesmo, responde, ele fala: pode sim, mas eu jamais esquecerei de vocês. Dá a ideia de um cuidado, assim como a galinha cuida dos seus pintinhos, não é? Deus é assexuado, Deus não é pai nem mãe, Deus é espírito. Alimiorasi. Grande Deus, aleluia. Passa. O anjo da morte chegou, passa. Passa, se tiver sangue nos umbrais, passa, não fere, não mata. E foi uma tristeza, porque à meia-noite houve muito sofrimento naquela cidade de Ramsés. Muita dor, porque eu acredito que é muito difícil perder um filho.
Talvez você já perdeu um filho, e ele não está mais na terra dos viventes. Eu não posso calcular a sua dor, mas, meu Deus, não foi em uma casa, foi os primogênitos de todas as casas, mas Deus livrou. Deus é um Deus de livramento. Essa palavra significa também proteção. Significa que nós somos guardados por Deus. Ainda que os obstáculos estejam ao nosso redor, ainda que as sombras estejam ao nosso redor, as trevas podem estar ao nosso redor. Mas Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos protege, Deus é quem nos livra de todo mal, inclusive do anjo da morte. Porque são as misericórdias do Senhor que se renovam todas as manhãs, e se não fosse ela, nós seríamos consumidos, totalmente mortos, aniquilados, pelo príncipe das trevas desse século que nos odeia. Mas graças a Deus, que Deus nos guarda, aleluia. Então Deus dá lei para Moisés, lei de legalidade em relação a essa festa, dizendo, os escravos não podem participar, a não ser que eles sejam circuncidados. Isso é para o hebreu. Mas se ele quiser circuncidar, ele pode participar. Vocês vão fazer isso ano a ano, de maneira perpétua, porque vocês vão lembrar desse dia em que eu livrei vocês dessa escravidão e desse cativeiro. Então o faraó chega a Moisés e fala, tira esse povo daqui e vai embora, antes que nós vamos acabar morrendo. E diz a palavra que Deus castigou os deuses do Egito, porque o Egito tinha deuses com D minúsculo, o maligno. Mas Deus mostrou que Ele é infinitamente maior do que o maligno, porque Deus é o nosso Deus, Ele é um Deus com D minúsculo, Ele é o Eu Sou, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, Alehashi, aleluia, glória a Deus. Então o povo foi, ainda deu prata e ouro, e essa prata e ouro, pastor Enoque, estava eu pensando, já era direito dele, porque eles trabalhavam sem receber. Na verdade, essas joias de prata e ouro ficavam com os egípcios, mas elas eram deles. E eu aprendo uma outra lição aqui. Deus, Ele sempre vai conceder aquilo que te pertence. Ele é um Deus justo, Ele não concorda com a injustiça, Ele compadece de você. E no momento certo você vai receber tudo o que Ele tem para você. Tenha paciência, aquele povo esperou 430 anos, mas saiu livre para adorar a Deus, fora daquele ambiente, ainda saiu com riqueza, com ouro e com a prata. Nessa festa, tinha o cordeiro, tinha as ervas amargas, tinha os pães sem fermentos, as mulheres pegaram essas massas e levaram na correria para o deserto, e diz a palavra de Deus que eram 600.000 homens. Grande livramento. Aleluia. E é tudo um símbolo, é tudo uma sombra. O Velho Testamento faz parte da palavra de Deus, porque ele aponta para o novo, ele é uma sombra. Alguns dizem que é como se fosse um espelho embaçado, a revelação vai sendo progressiva. E até antes disso, Deus mostrou um sinal com o pai Abraão. O Isaque nasceu, o filho da promessa. Demorou 25 anos. Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos. E nessa era da ansiedade nós queremos tudo para agora, mas temos que ter paciência e esperar no Senhor com paciência. A paciência é uma virtude. O menino nasceu, mas quando ele teve uma idade tenra, ele já pediu para que sacrificasse. Imagina Deus mandando você matar seu filho.
Eu vi o presidente dos Estados Unidos, não o atual, mas um ex-presidente chamado Barack Obama, criticando, dizendo que a Bíblia não poderia ser lida dentro da universidade, porque aonde já se viu Deus pedir para matar um filho nos dias atuais. E uma certa zombaria no meio daqueles universitários. Ele não entendeu a palavra, ou entendeu por um tempo e não consegue compreendê-la mais. Isso aqui é uma figura, é um apontamento, tem um significado. Porque Abraão mostrou que temia a Deus, pegou o menino, seus servos, o cutelo, a lenha, e foi para sacrificar. Quando ele estava para fazer o ato, o anjo apareceu e disse: não faça isso, Deus agora entende que você realmente teme a Ele, inclusive é por isso que você vai ser um grande homem na terra, a sua posteridade, a sua descendência vai ser enorme. Mas no caminho o menino perguntava, porque já tinha entendimento, aonde que está o cordeiro? Olha o cordeiro aí de novo. E Abraão disse: Deus proverá o cordeiro. É óbvio que esse cordeiro foi sacrificado e que o sacrifício de Isaque não seria suficiente para redimir a humanidade, porque Isaque, por mais que fosse uma bênção, ele era nascido de homem e homem já recebia a mácula do pecado. Ayuhasi, oh grande Deus, louvado seja o teu nome. Os anos se passam, Deus esclarece ainda mais através dos profetas. O profeta Isaías fala muito desse cordeiro. Ele diz no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço forte do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz em uma terra seca. Era uma plantinha pequenininha que crescia aos poucos, ela não tinha parecer nem formosura, ela não tinha beleza para que desejássemos. Era desprezado. Era o mais indigno dentre os homens, ele era um homem de dor, experimentado nos trabalhos, era um homem servo. Não fazíamos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías diz que quando viu Jesus, 700 anos antes de Jesus nascer, ele via Jesus sofrendo, e ele via como se os pecados fossem dele próprio, que Deus estava o castigando por causa das suas próprias falhas, porque é isso que ele pensava nessa revelação. Porém, num determinado momento, Isaías fala assim, mas não era por causa das enfermidades dele, não era por causa dos pecados dele, era por causa nossa. Ele estava sendo afligido, ferido de Deus, mas foi ferido por causa das nossas transgressões, porque ele não teve nenhuma. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, desviávamos dos caminhos, mas pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Oh glória, Deus moeu ele por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós começamos a compreender. Isaías estava se referindo, e ele foi oprimido e não abriu a boca, como um cordeiro. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E na boca de Jesus, segundo o versículo 9, nunca houve um engano, nunca houve uma mentira. Mas o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor, a alegria de Cristo pela obra que ele fez de redenção.
Oh glória, prosperará na sua mão. Oh glória a Deus, obrigado Jesus. Isaías escreveu nitidamente sobre a crucificação de Cristo. Cristo é lindo, Cristo é belo, mas Isaías viu Cristo sofrendo, por isso que ele não viu nele naquele momento beleza e nem formosura. Cristo nasceu como a promessa se cumpriu, porque tudo que Deus promete verdadeiramente se cumpre. Essa palavra é, como diz o irmão Paulinho, fiel e verdadeira. Aleluia! João disse que Jesus era, antes de nascer, ele já era Deus, o apóstolo do amor. Ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra que estava com Deus, a palavra era Deus. Essa palavra se encarnou. O versículo 14 diz que essa palavra habitou entre nós, e nós vimos a glória dela como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus escolheu seus discípulos, capacitou eles, instruiu eles, enviou eles para fazer a sua obra, a missão. Oh, glória a Deus! Mas, nesse momento existia um outro João, não o apóstolo, e sim o Batista, abrindo os caminhos para o Senhor, pregando um arrependimento, um homem diferente, um homem que ficou separado da sociedade, um homem que ficou em contato com Deus o tempo todo, um homem santo, João Batista. E quando os fariseus foram perguntar quem era João Batista, porque ele já estava incomodando o sinédrio, ele disse, eu não sou o Cristo. Eles falaram, mas então quem você é? Você é Elias? Não sou. Enquanto mais interrogavam ele, ele parava, pensava e respondia, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Arrependei-vos, arrependei-vos, raça de víboras, cobras, peçonhas, religiosos, legalistas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele batizava ao leste do Jordão, batizava muitos, mas por estar em contato com o Espírito Santo, o próprio Deus falou com ele sobre Jesus. Quando você vê o Espírito repousar sobre ele como uma pomba, esse é o meu filho. E Jesus chegou diante de João para cumprir a Escritura. E João abriu a sua boca diante dos seus discípulos e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh glória! O Espírito repousou sobre Jesus em forma de pomba, abriu o céu, a voz estrondosa do Pai ou da mãe, a voz de Deus, esse é o meu filho amado em quem me compraz, ou seja, naquele no qual eu tenho prazer, naquele no qual não tem divergência comigo, naquele qual é santo. E Jesus fez obras grandiosas, por 3 anos e meio, no meio do povo, inclusive ressuscitando alguns, como foi com o filho da viúva de Naim, como foi com o filho do centurião, como foi com Lázaro, a filha do sacerdote. Mas essas pessoas ressuscitaram no próprio corpo, e depois elas morreram. Jesus gostava de se reunir num horto, num jardim chamado Getsêmani. E ele sabia muito bem para o que veio. Quando ele estava com seus discípulos ali reunidos, um não compreendeu a palavra, um abriu o coração para um espírito maligno. Nós precisamos abrir o coração para o Espírito Santo de Deus, mas fechar o coração para todo espírito maligno.
Judas fez o contrário. Por 30 moedas de prata, ele armou uma emboscada com o pessoal do Sinédrio, os chefes, o sumo sacerdote, toda a classe política que Jesus ameaçava. E Jesus estava ali, eles chegaram com varapaus, tochas, procurando por Jesus de Nazaré. Eu entendo que era à noite, estava muito escuro, e quando falaram o nome de Jesus, Jesus respondeu: eu estou aqui. Só a voz de Jesus fez todos caírem prostrados, para nós entendermos que ele não foi preso, ele foi um cordeiro que se entregou. Porque ele disse para Pedro: quem você está pensando que eu sou? Não precisa cortar a orelha de ninguém, aqui não é espada. Você está pensando que vai lutar por mim, por um reino terreno? Você está enganado, Pedro. Se eu quisesse, eu oraria e Deus mandaria 12 legiões de anjos para me proteger. Não é sobre isso, Pedro, compreenda. Tem 3 anos e meio que eu estou anunciando a você. Às vezes nós estamos na igreja há décadas e não entendemos que o reino de Deus não é daqui. Ele veio apresentar o céu, algo muito, muito superior. Então Jesus se entrega e fala: deixa eles irem, porque vocês estão atrás de mim. E a partir dali, Jesus entra em Jerusalém como um preso, porque na entrada triunfal dele, ele entrou também no mês de Nissan, no 10º dia. E como o cordeiro foi examinado lá no Velho Testamento, Jesus também foi examinado 4 dias. Foi arguído. Anás, Caifás: és tu o Cristo? Tu dizes. És tu o rei dos judeus? Colocaram uma coroa de espinhos nele, vestiram uma capa vermelha, tiraram a sua roupa, despiram-no, tiraram sortes, tudo se cumprindo, examinando meticulosamente. E Pilatos chegava a dizer: eu não encontro defeito nesse homem, eu não encontro nada de ruim nesse homem. Nisso Pilatos estava certo, porque Jesus realmente não tinha nenhuma mácula, ele era imaculado. Oh, glória! Aleluia! Então, depois que a sua mulher até teve um sonho, dizendo: esse homem é justo, não entra nesse negócio, Pilatos ficava apavorado, porque era a festa da Páscoa. Então Pilatos vira para a multidão e diz: como é de costume, sempre soltamos um preso, porque a festa da Páscoa remete à libertação física dos hebreus do Egito. Então, se tem algum preso aqui que é da sua nação, do seu país, nós vamos soltar, porque é Páscoa, ainda que ele tenha feito algum mal a alguém. Então a multidão gritou, porque ameaçou politicamente esse Pilatos: ou se você não crucificar Jesus, é porque você é inimigo do imperador. Então Pilatos ficava pressionado, e o povo, os religiosos, disseram: solta Barrabás, crucifica Jesus. E Jesus foi então crucificado. A cruz de Cristo mostra o grande amor de Deus. Diz Billy Graham que Jesus foi pendurado, sangrou e morreu. É Deus dizendo para mim e para você: eu amo a sua vida. Não vou mais agora promover uma libertação física, eu vou promover uma libertação espiritual, da qual tu nunca antes experimentou. Porque o império da morte dominava desde a queda do homem. Era homem descendo para o mundo dos mortos, mulher descendo para o mundo dos mortos. Não tinha escapatória. Mas Jesus
Oh, glória! Ele ressuscitou. Amados irmãos, na cruz de Cristo, tem o verdadeiro amor de Deus, o sangue do Senhor derramado. Se você quiser negar o fundamento do Evangelho, você tem que negar a morte e a ressurreição de Cristo. Então a ressurreição de Cristo passa a ser um ponto central. Porque se de fato ela é verdade, e Cristo ressuscitou dos mortos, isso é a notícia mais importante do universo. Porque Elias já tinha ressuscitado pessoas, jogaram soldados sobre os ossos de Eliseu, ele ressuscitou, mas ressuscitou no mesmo corpo e depois morreu. Mas Cristo vem aparecer com um corpo modificado, com um corpo ressurreto, com um corpo glorificado. Isso é inédito. Então, por séculos, eles tentam negar a ressurreição de Cristo, inventando muitas coisas. Logo naquela época, quando Cristo foi colocado lá no túmulo da família de José de Arimateia, e quando as mulheres foram procurá-lo e não encontraram, os judeus falaram, diz que foi os seus discípulos que passaram por lá e pegaram ele, porque se isso aí realmente aconteceu, e parece que aconteceu, nós não vamos conseguir mais deter o cristianismo. E muitos acreditaram e acreditam até hoje, que o corpo de Cristo foi roubado. Outros acreditam que Cristo não morreu, que ele desmaiou. Inclusive tem um jornalista investigativo chamado Lee Strobel, que a mulher dele converteu, e ela começou a orar e jejuar, e ele era muito cético, muito ateu mesmo, e ele começou a investigar a obra da cruz, para tentar tirar ela do caminho dos céus. Então ele procurou muitas fontes, e ele, como um estudioso, um cientista, ele ali procurou um médico para saber se era possível Jesus ter desmaiado. Porque os homens que estavam lá executando aquilo, eles não eram médicos, eles eram assassinos. Eles, inclusive, quebraram as pernas do ladrão da direita e do ladrão da esquerda, mas quando eles chegaram, Jesus já estava morto. Lembra lá do Velho Testamento? Não podia quebrar nenhum osso, era a promessa, o Cordeiro de Deus. Mas um colocou uma lança e saiu água e sangue, é um derrame pleural, é algo que acontece por morte de asfixia. Então o médico explica para ele que naquela cruz era impossível escapar, e que Jesus, do ponto de vista científico, morreu. A questão é que Jesus ressuscitou e não se escondeu, Jesus ressuscitou e apareceu para 500 pessoas durante 40 dias, então ele foi numa psicóloga agnóstica, foi a psicóloga não cristã, agnóstica, e falou assim, bom, eu sei que uma pessoa pode ter alucinação, ela pode ter um desvairo, poderia ter isso acontecido com 500 pessoas? Aí a psicóloga virou para ele e falou assim, jamais, se acontecesse uma alucinação, não é igual uma virose que vai passando de pessoa para pessoa, é uma que tem, numa multidão. Então se tiver acontecido com 500 pessoas, isso é um milagre maior do que a própria ressurreição. Martelada número 2. E ele desesperado atrás de provas, porque prova científica nós não temos, mas nós temos ali uma prova judicial, porque tem testemunhas, já foi no júri popular, tem testemunhas, e não poucas, uma grande nuvem de testemunhas. Viram Jesus com esse corpo? Diz em 1 Coríntios 15 que ele apareceu para essas mulheres. Elas estavam procurando o túmulo vazio, e graças a Deus o túmulo estava vazio. O túmulo vazio é o berço do Evangelho, é o fundamento da igreja, é o alicerce da nossa fé. Jesus ressuscitou, Ele vive. Tinha 2 varões lá, sentados, um à cabeceira e um à ponta, aonde Jesus tinha deitado no leito. Os discípulos olharam, viram o lenço, o da cabeça inclusive estava dobrado. E uma das Marias olhou para trás e achou que era um jardineiro, e era o próprio
próprio Cristo Jesus conversando com ela, mas ela não o reconheceu. Outro evangelista descreve que no desespero e na dor, aonde colocar o corpo do meu Senhor, porque eles não compreendiam ainda que Cristo tinha ressuscitado, embora Deus fala com a gente as mesmas coisas, todos os cultos, a gente tem dificuldade de entender, por isso que às vezes Jesus era pedagógico, ele dizia, em verdade vos digo, eu preciso repetir, para você entender, mas eles não tinham entendido que ele tinha ressuscitado, então os anjos estavam ali, e os anjos disseram, por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Por quê? Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele apareceu para Pedro, apareceu para essas pessoas todas, apareceu para os 12, e Ele entrou lá nessa cena da ceia da Páscoa, que eles iam comemorar, porque eles estavam escondidos e com medos. E é claro, se imagina, fere o pastor, as ovelhas vão ser o quê? Dispersas, isso é óbvio. Por isso que você precisa orar pelos obreiros que estão aqui, porque você é atacado, mas nós somos atacados ainda muito mais. Interceda para os obreiros da casa do Senhor, e você verá as maravilhas que Deus vai fazer no seu viver, os milagres, os sinais, os prodígios, coisas inexplicáveis, porque você entendeu a obra de Deus. Grande é o nome do Senhor. Atravessou a parede, esse corpo, João, atravessa a parede, e os discípulos ali, e um incrédulo, que se eu fosse um discípulo de Jesus nessa época, eu seria ele, o Tomé. Ou seja, eu só vou acreditar se eu colocar as mãos nos cravos, nas feridas e no lado, senão eu não acredito não. Agora muita gente critica ele, mas você acreditaria? Você tem fé para isso? Essa que é uma pergunta, porque ele pelo menos foi sincero. Muitos ali ficaram, eu imagino se tivesse lá aquele medidor de frequência cardíaca, você imagina você nascer com medo de morrer, de repente Jesus aparece. Paz seja convosco. Ele está aqui. A morte não pôde detê-lo? Mas ele falou mesmo, né? Mas nós não acreditamos, homens de pouca fé. Então Tomé encosta e reconhece Jesus. E reconhece Jesus. E a partir dali ele crê. Busque uma experiência com Deus para você crer. Se você não teve ainda, busque essa experiência com Deus, porque se você tiver uma experiência com Deus, você vai crer. E pode até ficar aí parecendo um fanático, falando das maravilhas do reino dos céus. Para o mundo, um louco, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Oh glória! Aleluia! Jesus, maravilhoso Jesus, Cordeiro Santo de Deus, servo valoroso, Rei e Senhor. Olha o que aconteceu com esses discípulos. De medrosos eles passaram a ser audaciosos. De desencorajados eles passaram a ser destemidos. Eles não temiam mais pela sua própria vida. O presbítero Moisés leu, a ressurreição era um grande problema para eles aceitarem, os saduceus. Eles não engoliam isso. Mas Pedro pregou com ousadia. Um outrora tinha negado, mas agora ele pregava e 5.000 convertia. Porque ele viu Jesus glorificado na frente dele. O que ele pensou? O que você pensaria? Não tenho mais eu importante pela minha vida aqui na terra.
Se eu esperar em Cristo só nessa terra, eu sou um miserável, eu já não importa com mais nada. Vou fazer a obra de Deus, vou contribuir, vou interceder, vou pregar, vou fazer missão. Pedro foi fazer missão, os discípulos foram fazer missão, depois Deus chamou Paulo para fazer missão. E Paulo escreve muitas cartas, e eu tenho por mim que ele é o escritor de Hebreus também. Por que que Cristo fez isso? Porque no passado era o sangue derramado, o sumo sacerdote aspergia, Moisés aspergia nos utensílios, o sangue tem significado de purificação, mas o sumo sacerdote entrava lá no lugar santo dos santos uma vez por ano, e era sangue de animais, mas agora Jesus, o santo de Israel, derramou o seu próprio sangue, fazendo uma aliança mais efetiva, maior, melhor, uma nova aliança, um novo testamento, e se não morrer, não tem testamento, sem sangue não tem remissão de pecados. Então Jesus faz tudo isso para o louvor da sua glória e por amor à minha vida e à sua vida. Oh, bendito Deus! Aleluia! Oh, glória! Esse Paulo, esse missionário, escreve no capítulo 15 de Coríntios sobre essa ressurreição. Se você quiser ler sobre a ressurreição de maneira extensiva, leia os 58 versículos de 1 Coríntios 15. Porque ali você vai encontrar que os gregos estavam tentando tirar da cabeça dos cristãos que houve ressurreição. Porque para o grego, o corpo é mortal, mas a alma é imortal. E de qualquer forma, a alma ia para o céu. Então pregar que Cristo ressuscitou num corpo diferente, no corpo de glória, era uma afronta para eles, e essa heresia estava entrando dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo não concorda com isso e descreve as suas teses impactantes. Vocês estão no evangelho que eu ensinei para vocês, ou vocês já foram para outro? Porque eu ensinei que Cristo morreu e ao terceiro dia ele foi ressuscitado, e ele pagou pelas nossas dívidas. A morte foi substitutiva, era para a gente estar lá, mas ele foi no nosso lugar. Foi isso que eu ensinei, Paulo falando. E agora vocês já estão achando que não tem mais ressurreição? E tinha uma coisa estranha acontecendo lá, que se tinha um parente que não era convertido e morria, eles batizavam no nome daquele parente, um batismo de mortos. Ele falou: por que vocês estão batizando no nome de mortos? A missa do 7º dia, de 30 dias, de um ano, adianta? Que estranho, vocês não falam que não tem ressurreição e agora estão batizando nesse procedimento esquisito, antibíblico? E mais, vocês estão falando que não tem ressurreição, mas Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, tem ressurreição. Mas se Jesus não ressuscitou, não tem ressurreição. Ou é tudo ou é nada. Oh, glória! Oh, glória! Como é que você vai negar o depoimento de 500 pessoas? E o apóstolo Paulo fala que a maioria de vocês ainda estão vivos. Se não foi ressurreto, eles levantariam e falaram: Paulo, você está falando uma mentira. Mas eles não falaram, eles falaram: é verdade, é verdade, é verdade. Ele ressuscitou. Oh, glória! Aleluia! Se não há ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou. Verso 14 de 1 Coríntios 15. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também a vossa fé. Vejam que é o pilar. Se Cristo não ressuscitou, eu vou pregar o quê? Vou pregar que Cristo apresentou falência diante da morte? Apresentou impotência diante da morte? Eu vou apresentar que Cristo fracassou? Como todos os outros líderes de todas as religiões fracassaram? Assim, se é isso aí, então vamos comer e beber, ou seja, vamos viver a vida, porque amanhã nós vamos morrer, e morreu, acabou.
Mas no verso 20 ele responde: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então ele foi feito a primícia. Significa o quê? Significa o quê, irmão? Dormir não é para a alma. A alma não dorme. A alma e o espírito são conscientes. Quem dorme, quem descansa é o corpo. Então eles falam: dormiu em Cristo. Mas a sua alma tem dois destinos quando ela deixa o corpo. Porque se a sua alma, o seu homem interior deixar o corpo desfalece. E ao pó ele vai retornar como ele o era. Agora, se você foi justificado por Cristo, se você entendeu esse mistério da crucificação, se você entendeu a redenção, se você entendeu a sua justificação, nenhuma condenação há mais para você. A sua alma é levada ao paraíso, como foi com aquele ladrão que confessou Jesus ali na cruz, no seu último fôlego de vida. Mas se você vive de maneira ímpia, ou dentro da igreja, mas do lado de fora sendo um descrente, quando a sua alma sair do corpo, ela vai ser lançada ao lugar de tormento. Mas haverá uma ressurreição, como houve a ressurreição de Cristo. E nesse capítulo o apóstolo Paulo começa a comparar as coisas, porque é difícil entender isso. E ele fala assim: será como uma semente. Então nós precisamos morrer o ego, o eu, morrer a natureza, ser vivificado pelo Espírito, ser santificado por Ele, porque se jogar uma semente santa, vai nascer um corpo incorruptível. Se jogar uma semente santa, vai ressuscitar um santo. Se jogar uma semente ímpia, vai nascer, ou renascer, ou ressuscitar um ímpio. Por isso que é tão importante você guardar a fé até o fim. E nesses dias nós estamos vendo algumas pessoas que já estão idosas, ou na terceira idade, né? Eu já estou com quase 50. E eu também aprendi com o Billy Graham, e ele falava: eu tenho medo de ficar velho e ficar na minha casa assistindo novela. Porque você imagina um homem que ganhou mais de 80 milhões de almas, podendo terminar os seus dias sem a fé? Então ele diz: é ótimo começar a carreira com Cristo, mas precisa terminar bem. Então, se você já está maduro, como a flor daquela amendoeira já madura, os cabelos já grisalhos, aí é que você precisa orar mais. Por quê? Porque nesse momento a probabilidade de você ser colhido por Deus é maior do que a de um jovem. Então perceba que Paulo ele vai ali dizendo que corpo de animal não ressuscita, só vai ressuscitar corpo de humano. De fato, o espírito não morre, porque é espírito. Animal morre, mas não ressuscita. Agora o homem morre e ressuscita. Uns ressuscitam para a absolvição com o corpo glorioso, e outros vão ressuscitar para a condenação e para o inferno. Mas nós ressuscitaremos. E como? Já concluindo, esse corpo que é mortal vai ressuscitar como um corpo imortal. Esse corpo que é perecível, que vai ficando fraco, ele vai ressuscitar em força e glória, em vigor. Mas veja bem, olha a pergunta que ele faz: como será esse corpo? Versículo 35, como ressuscitarão os mortos? Em que corpo virão? Porque a alma não vaga e entra em outro corpo, a alma não vai para o purgatório, isso não tem base bíblica. Se morreu e enterrou lá no cemitério animais, homens, tudo vai virar pó.
Mas quando soar a trombeta, quando Jesus voltar para buscar a igreja, Deus vai dar ordem para os mortos e eles ressuscitarão primeiro. Só o pó do homem entende a voz de Deus, o pó do animal não. Então vai ressuscitar. Você tem fé para isso? Você acredita nisso? Oh glória! Para você poder encontrar com Jesus nos ares. E Cristo, Ele mostrou tudo isso. Ou seja, o que aconteceu com Ele também acontecerá conosco. Porque tal qual Ele é, nós seremos. Nós teremos um corpo glorioso. Um corpo que vai voar numa velocidade mais rápida que a velocidade da luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Mas os cientistas dizem que o universo tem 90 bilhões de anos-luz. Se Jesus viajasse na velocidade da luz, 2000 anos que ele morreu, ele estaria logo ali na esquina. Rei, Hai, Shai, Si. Quem já foi arrebatado de sentido sabe que você voa na velocidade acima da velocidade da luz. Esse corpo vai voar. E a sua aparência, porque nós estamos preocupados aqui com a nossa aparência na terra, né? Ela vai ser de uma pessoa com aproximadamente 33 anos. Então, se você já está idoso, se você falecer idoso, se você passar para o Senhor idoso, a sua aparência vai voltar de 33 anos. Se morreu na barriga da mãe, às vezes foi um aborto espontâneo, esse feto ele vai desenvolver há 33 anos e vai ter esse corpo de maturidade espiritual, o corpo tal qual Jesus é. Você não pode conversar com Jesus se você não for tal qual Ele é. Você não pode ficar face a face com Ele se você não for transformado pelo Espírito Santo para ser como Ele é. E o Espírito Santo aperfeiçoa as nossas vidas. A igreja é para aperfeiçoar as nossas vidas. É difícil você acreditar que uma pessoa vai ser arrebatada fora da igreja, desigrejada, porque Jesus instituiu a igreja e foi para aperfeiçoar os santos, capacitou os obreiros para fazer a sua obra, porque todo dia nós precisamos ficar mais parecidos com Cristo. Oh glória! Aleluia! 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 Perceba que você vai ter comida no céu, mas você não vai ser digestão, porque essa parte da digestão é uma parte vergonhosa e o seu corpo será glorioso. Também não vai precisar comer muita coisa, mas você vai comer uma comidinha parecida com maná lá. Uma pessoa me contou que tem até gosto de abacaxi com mel, mas não vou contar o nome dela. Rehashi, ela teve lá nas portas do céu. Ali, Shimihaz. É real, querida igreja. É real. Certa feita, eu olhei para um homem de Deus já idoso, mas eu vi algo fenomenal. Porque o apóstolo Paulo diz assim que a imagem do terreno é semelhante à imagem do celeste. O seu rosto não vai modificar muito, mas ele vai ficar tipo radioativo, brilhando em glória. Mas o semblante será reconhecido. Então não tem como você ficar uma eternidade do lado de uma pessoa e não conhecer ela. Isso não tem sentido. É óbvio que você não vai precisar casar e dar-se em casamento, porque ali é um novo céu, é uma nova ordem, uma nova terra, mas você vai saber quem está do teu lado. Agora, se Jesus quiser ter um particular contigo, você vai receber um novo nome que está escrito numa pedra, e Ele vai dar uma ordem, talvez em hebraico, eu não sei que língua que Ele vai falar, mas a hora que Ele te chamar no meio de milhares, porque seremos como os anjos, você vai comparecer diante dEle, prostrar e dizer: eis-me aqui, Senhor. E ninguém vai saber que Ele te chamou, porque esse nome só sabe Ele e você. Bendito é o nome do Senhor. Deseje ter esse corpo. Eu vi mais ou menos como é esse corpo. Eu vi um senhor, um homem consagrado já de mais de 70 anos, com um corpo de 33 anos, ele não tinha nenhuma ruga. Tem cabelo,
Não precisa preocupar com fazer implante aqui na terra, você vai ter cabelos. Reihás, vai ter um rio de água viva que fica descendo e subindo sobre você constantemente. Você nunca mais vai ficar doente. Você vai sentir uma potência total, cerebral, intelectual. Você vai ter 100% de conhecimento de tudo, como Adão tinha. É fantástico, é fantástico. Você precisa desejar esse corpo. Mas para você ter esse corpo, você precisa de ter Jesus. E para você ter Jesus, você precisa confessar Ele como o único e seu suficiente Salvador. Você tem alguém essa noite que ainda não é crente e que tem desejo de ser cristão de verdade? Faça essa decisão agora.